Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é a inclusão dos negros no mercado de trabalho. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no Alesp Conecta o Rafael Vicente, ele que é coordenador da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. Um prazer estar aqui participando com você e também com seus telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você, Rafael. E me diz uma coisa, o que é a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e quando que ela foi criada, Rafael? A iniciativa empresarial, ela é um movimento do qual participam mais hoje, né? Mais de 63 grandes empresas que buscam promover a inclusão e a promoção do tema igualdade racial no mercado de trabalho, na sua cadeia de valor e, finalmente, então, espraiando para a sociedade. A iniciativa surge em 2015, quando a gente percebe e trabalha um cenário de que nos últimos 20 anos, o número de negros no ensino superior, ele praticamente quadruplicou. Mas esses números não se refletiram no mercado de trabalho. E por que essa constatação é importante? Porque quando você pega alguns estudos e algumas justificativas, que era muito comum na década de 90, a questão era o seguinte: não tem negros nas grandes empresas, porque em regra os estágios e os trainees e os contratados têm ensino superior e não tem negros no ensino superior. Mas mesmo com essa mudança e essa transformação do ensino, do perfil do aluno do ensino superior brasileiro, e quando o negro passa a acessar também o ensino superior brasileiro, isso também não foi suficiente para mudar o quadro das grandes empresas. Então a gente percebeu que havia o que a gente chama de um muro invisível ou de um teto de vidro, que há um problema adicional à questão da educação e da qualificação profissional. E a gente entende, então, que esse problema, ou parte significativa desse problema, é justamente a questão racial, o racismo, a discriminação, o preconceito e os seus efeitos, diretos ou indiretos. E para fazer frente a um problema do tamanho do país, né, um problema estrutural brasileiro, você pode começar por várias formas a tratar a questão de raça e racismo. Nós escolhemos o mercado de trabalho e principalmente as grandes empresas, porque nós entendemos que as empresas são um importante agente de transformação social você rever as práticas, a cultura empresarial e os procedimentos internos das grandes empresas é uma importante, não só sinalização para o mercado de que há uma mudança e que é uma mudança necessária para toda a sociedade, então é um farol de direcionamento, da mesma forma que essas mudanças internas nesses grandes conglomerados provocam mudanças em todo o seu entorno. Então a ideia é justamente essa, a partir da revisão das suas práticas e da construção de pontes. Porque a grande questão é o seguinte: nós temos o modelo norte-americano, nós temos o modelo sul-africano, mas nós não temos um caminho construído no Brasil de como caminhar, enfrentar ou superar as questões que o racismo nos apresenta, principalmente no mercado de trabalho. Então a ideia foi trazer esses grandes players, que são empresas comprometidas de fato com a questão racial e com a inclusão, diversidade e principalmente a transformação das suas práticas, para juntos, né, num grande ambiente de articulação coordenado, nós pudéssemos juntos dar esse passo em direção ao que nós entendemos que em algum momento será a superação da questão racial no Brasil e, quiçá, no mundo. Então o movimento surge dessa ideia, começa em 2015 com 10 membros signatários. E o que é ser um membro signatário? Nós temos 10 compromissos na iniciativa empresarial com a inclusão e a diversidade racial. Por trás desses 10 compromissos, nós temos ferramentas de gestão desses compromissos, porque você não faz inclusão, você não gerencia aquilo que você não pode medir. Então, é um projeto, a partir desses 10 compromissos, nós temos um projeto de médio e longo prazo,
com planejamento estratégico, com objetivos específicos, com pontos de parada e de mensuração, sendo que nós temos a expectativa de que em 2024 nós tenhamos caminhados nesses 4, 5 anos que restam, algo em torno de 30 anos em 4. Né? Então, por exemplo, nos últimos 20 anos, a inclusão ou o número de proporcional de negros no mercado de trabalho, considerando as 500 maiores empresas, é aproximadamente de 0,8% de incremento de negros nas corporações e principalmente nos cargos de liderança. Né? Ou seja, se nós conseguimos aumentar isso a uma média de 4, 5, 6% de representação de negros, a gente está caminhando 28, 30 anos em 4, né? Porque os números apontam o seguinte: se nada for feito, se tudo continuar da forma que está, nós devemos chegar a uma proporção de igualdade, isso num cenário otimista, nos próximos 180 anos. Então, com base em tudo isso, nós estruturamos esse projeto, que hoje é um movimento Iniciativa Empresarial pela Igualdade, que dentro dele trabalha ou tenta trabalhar com as empresas e todas essas frentes, e principalmente 3 grandes pilares, né? Recrutar pessoas e desenvolvimento, né? Políticas internas, revisões de práticas e planejamento estratégico e cadeia de valor e compras. Né? Então, os fornecedores... Agora, Rafael, Oi. Desculpa, pode concluir o raciocínio, pode concluir. Não, é porque geralmente quando a gente trata da questão de inclusão, a gente pensa muito no pilar de recrutamento e seleção. Mas a gente esquece do empreendedorismo e que parte importante que é as compras que as empresas possuem e realizam, muitas dessas compras podem ser direcionadas, por exemplo, para empreendedores negros, que você acaba trazendo eles para perto do sistema e também é uma forma de inclusão. Agora, Rafael, você me disse que hoje são mais de 60 empresas aí, parceiras, né, de vocês. Agora, quando vocês começaram lá em 2015, eu acho que havia poucas empresas. Como é que foi esse convencimento em torno de uma causa? Como é que foi sentar com os administradores dessas empresas, expor toda essa contextualização que você me fez e expor as necessidades de fazer algo em conjunto para mudar essa realidade? Eu acho que o que nos move e acaba sendo o diferencial, primeiro é acreditar que essa é uma, como você bem colocou, é uma causa e que é uma causa justa, que não é só dos negros, nem dos brancos, mas de todos os brasileiros. Então, que é uma causa que precisa ser levada à frente no nosso país. E segundo, acreditar no poder de convencimento, da informação e, em grande medida, da educação. Então, a ideia é justamente apresentar o cenário brasileiro, quais são os desafios, e primeiro, que aí realmente foi e é um desafio, que parte dos problemas, ou parte significativa dos problemas, decorre de um problema racial. Porque parte do questionamento é justamente se há ou não há racismo, se é ou não é uma questão racial. Porque se você entender que é um problema social, puramente, você vai tratar com ações diferenciadas, né? Talvez com ações de distribuição de renda e por aí vai. Se você entender que é uma questão essencialmente educacional, então você vai talvez trabalhar na base da educação, talvez no ensino médio, no ensino superior. Mas se você entende que isso é, por excelência, também um problema racial, que atinge um grupo determinado de pessoas, que tem uma vulnerabilidade adicionada à questão, aliás, tem uma vulnerabilidade ainda maior, então você tem que ter ferramentas de enfrentamento. E se as empresas entendem que a sustentabilidade dos seus negócios, se as empresas dizem que possuem ética nos negócios, que trabalham se tem compliance, se você tem um comprometimento social, não tem como deixar essa questão de lado. Então, a gente tenta mostrar justamente o que é o cenário do mercado de trabalho no Brasil, quais são as dificuldades estruturais que o país enfrenta e, principalmente, mostrar que há um problema que se chama raça e racismo estruturado desde
do seu descobrimento e quais são os efeitos que ele provoca hoje. E também tentar demonstrar para esses tomadores de decisão e das grandes empresas que o racismo ele não anda sozinho. Ou seja, você não tem um problema que ele é puramente racial e um problema que é puramente econômico. Então ele está sempre entrelaçado. Então você tem o racismo ao mesmo tempo que você tem um problema de vulnerabilidade, ao mesmo tempo que você tem um problema social, ao mesmo tempo que você tem um problema político. Então as coisas são complexas e multifacetadas. Né? Então com isso Rafael, e com essa... Oi. não, é que você está tocando num ponto aí que eu acho bastante interessante. Ou seja, primeiramente, a gente precisa admitir que existe um problema racial no Brasil. Porque quando se faz uma pesquisa, né, perguntando para as pessoas, você acha que tem racismo no Brasil? Muita gente concorda que tem. Só que na hora que você sai na rua perguntando, você é racista? Não, eu não. Quer dizer, as pessoas admitem que tem racismo no Brasil, que o racismo no Brasil é forte, mas você não escuta uma pessoa admitir, não, eu sou racista. Então, quer dizer, precisa primeiro admitir que existe um problema, né? Como tudo na vida. Então, o maior desafio, ou o desafio inicial, é mover as empresas para um posicionamento. Alguns temas, né, você precisa ter um lado. Não tem jeito, não dá para ficar em cima do muro. Então, ou tem um problema ou não tem. Se você acha que não tem, ok, segue sua trajetória e tudo bem. Mas se você assume ou se você entende que há um problema, então você precisa fazer alguma coisa. E a gente viveu um período interessante porque algumas ações, algumas teorias já foram refutadas pelo passar do tempo. Né? Isso que você disse, por exemplo, é muito interessante. O Brasil, a gente tem um tipo de racismo, porque quando a gente pensa em raça e racismo, no Brasil a gente pensa em negros e brancos, correto? Mas raça e racismo não está só limitado a negros e brancos. Os judeus, por exemplo, sofrem racismo e não são negros. Então, você tem os armênios. No mundo, raça e racismo vai muito além do negro e do branco, além, por exemplo, da questão indígena. Então você tem uma série de elementos dependendo da região do mundo que você está. Então, primeiro, para falar de raça e racismo, você precisa localizar tempo e espaço. Bom, racismo quando e racismo onde e quando, para você saber minimamente do espaço que você está falando. Mesmo no Brasil, as interações raciais são diferentes, de norte a sul, um país do tamanho do nosso. Mas tem uma peculiaridade no Brasil que é interessante, é esse famoso racismo à brasileira. Então, desde 1888, a gente não tem uma legislação qualquer no país que proíba o negro de fazer qualquer coisa. Mas é interessante porque no Brasil nós não precisamos de legislação, ao mesmo passo que nós temos preconceito de ter preconceito. Que é exatamente isso que você disse. Aliás, essa pesquisa foi uma pesquisa feita pelo Datafolha, né, na época. Então, se não me falha a memória, algo em torno de 94% da população se diz e afirma que há racismo no Brasil. Ao passo que, se não me falha a memória, algo em torno de 86% diz que não é racismo ou que não pratica o racismo no Brasil. E a discussão com as empresas é exatamente a mesma. Mas peraí, se nós estamos numa sociedade, numa estrutura que, primeiro, admite o racismo, e se as empresas também admitem o racismo, e se há racismo no mercado de trabalho, então quem são esses agentes que praticam essas ações? Já que não é a empresa, não é o colaborador, não é o fornecedor, não é ninguém. Então, parte da construção, e uma das partes mais complexas, é chegar realmente a essa constatação. Olha, existe racismo. E parte do problema somos nós, o colaborador da empresa, a própria estrutura empresarial e todo o seu ambiente. E veja que interessante, nós na faculdade, a iniciativa empresarial, as suas ações de pesquisa, por exemplo, são conduzidas em parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares, que tem um instituto de pesquisas que chama Instituto Data Zumbi. A gente acabou de fazer uma pesquisa, né, tá em fase final, a percepção do negro sobre o mercado de trabalho, percepção do profissional negro sobre o mercado de trabalho. E os números são muito parecidos com essa pesquisa do Datafolha. Né? Praticamente, mais de 80% desses profissionais já dizem ter sofrido racismo no ambiente de trabalho. E de todos os participantes, porque não foram só negros que responderam, mais de 90% diz que o maior problema no mercado das grandes empresas, no mercado de trabalho, é a questão racial.
Mas quando você pergunta se eles praticam, eles dizem que não. Então, isso ainda é um tabu muito grande na sociedade brasileira, né? Agora, Rafael, essa incoerência também ela fica clara na própria mídia, né? Porque se a gente liga uma TV, se a gente assiste ali um programa de entretenimento, se a gente assiste um telejornal, a publicidade no Brasil, a gente não vê a representatividade negra que nós temos no país, né, em todo o país, no que a gente vê na TV, por exemplo, né? Na TV, a maioria das pessoas que a gente vê ali é um monte de gente loira de olho azul, né? Então, parece que a gente está na Dinamarca e não no Brasil. Então, mais uma vez, a contradição fica claro quando a gente presta o brasileiro, né? A questão do racismo para nós brasileiros, ela é uma questão muito complexa, porque ela envolve isso, aliás, para nós brasileiros, mas em qualquer lugar do mundo, mas ela envolve uma desconstrução, porque o racismo, entre outras coisas, mas ele é principalmente uma construção racional. Então, existe uma teoria por trás do racismo que o sustenta. Ele não apareceu de graça. Isso é uma coisa. Mas ele também é uma percepção, seja de superioridade, seja de inferioridade, né? Então, o não negro, no caso, é o indivíduo empossado dessa superioridade fictícia, né? De um status superior, e o negro é sempre estabelecido com esse status de inferior, né? Em todos os sentidos. Então, o negro é o não inteligente, o negro é o feio, o negro é o indolente, as mulheres negras são as devassas e por aí vai. Isso é uma construção que está posta no imaginário nacional. E você veja que interessante. Essas mesmas pessoas que se dizem não racistas são as mesmas pessoas que você, no Brasil, a gente diz o seguinte: você só consegue ver esse racismo, esse produto do racismo emergir quando você propõe uma ação de enfrentamento. Porque ninguém é racista até que você propõe ações afirmativas na sua empresa. Então vamos colocar uma meta de contratação de profissionais negros aí. Ah, mas veja bem, aí não é bem assim. Então vamos criar uma aceleração de carreiras para profissionais negros. Ah, mas aí o nosso programa. Então você começa a encontrar barreiras. Então, Rafael, quando você. então eu quero até. Desculpa, eu quero até pegar o gancho nisso que você está falando, pelo seguinte: a gente aqui já está encaminhando para a parte final do nosso programa, e eu queria que você mostrasse para a gente, exemplificasse para a gente, como que é esse trabalho junto às empresas, como que é no dia a dia, então, para conseguir mudar isso, para conseguir inserir o negro no mercado de trabalho junto a essas empresas parceiras. As empresas, primeiro, elas têm. Hoje, as empresas, os nossos empresas, eles são chamados de membros signatários. Então, elas já estão geralmente num outro patamar, porque eles já passaram por essa fase, já tomaram uma posição, já têm um lado bem definido, sabe que há um problema. Só que aí, depois de descobrir que tem um problema, você precisa descobrir o que fazer. Então, como é que a iniciativa atua? A gente trabalha muito próximo com as empresas para entender a estrutura, para entender quais são os seus gargalos, para entender quais são os desafios, qual o momento na cultura da empresa que ela se encontra. A partir disso, a gente usa a força do grupo, porque como nós somos em muitos dos problemas que uma determinada empresa está passando já foi resolvido ou está sendo caminhada por uma outra empresa, às vezes de algum outro segmento. Então nós conseguimos ter muitos insights, conseguimos ter muitas visões de um mesmo problema. E geralmente, a partir dessas muitas visões, nós conseguimos encaminhar as questões. Nós temos questões muito macros, que são questões de setor, de mercado, de estrutura, e nós temos questões do detalhe. Então, nós conseguimos, dentro dessa estrutura da iniciativa empresarial, estar muito próximo de todas as empresas, estar promovendo o tema, principalmente trabalhando muito próximo com os tomadores de decisão e a alta liderança. A alta liderança precisa estar muito engajada nesse processo, porque é um processo de longo prazo, é um processo desafiador, é um processo de releitura da própria organização. E nós estamos falando de empresas gigantescas, né? Então são empresas de uma estrutura de capilaridade nacional, multinacional, e então nós precisamos estar muito perto dos tomadores de decisão
para fazer essa releitura, essa desconstrução e com ações práticas objetivas. Então, por exemplo, nós estamos finalizando agora um índice, que esse índice é índice relatório de diversidade e igualdade racial na empresa. Nós e todos os nossos membros signatários, depois de 3 anos de projeto, estamos terminando agora esse índice, que ele vai servir daqui de 2021 para frente como referencial. Então nós vamos conseguir, a partir de 5 dimensões que nós vamos avaliar junto com as empresas, a gente vai ter uma ferramenta de referência. Pessoas em desenvolvimento, quais a política institucional, relação com prestadores de serviço, de tudo transversalizado pela questão racial. E a partir dessas respostas que as empresas vão dando, a gente vai conseguir ter um referencial no mercado do que as empresas estão fazendo, em qual quantidade, qual a proporção, por exemplo, de negros, quais as ferramentas que as empresas têm e qual é a relação da empresa frente aos outros membros. Então, por exemplo, eu propus uma ação de recrutamento e seleção e eu consegui aumentar em 10% o ingresso de negros na minha empresa. Isso é bom? Depende. Se você olhar o universo da iniciativa, pode ser que isso esteja muito abaixo do que o mercado está conseguindo fazer, ou pode ser que você esteja muito acima. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter uma ferramenta de referência, não só para essas empresas, mas para todo o mercado de trabalho corporativo das grandes empresas brasileiras. Então, através do desenvolvimento de ferramentas, de ir um pouco à frente do nosso tempo, de trazer soluções inovadoras e principalmente construída em cocriação, todas as empresas e juntas construindo uma solução para a superação do racismo. Via de regra, é assim que começa. Desde a primeira reunião para explanar a questão estrutural brasileira e a questão de raça e racismo no Brasil, até o início dos primeiros trabalhos, definir um pilar, definir metas, definir objetivos, definir ações afirmativas efetivas para que mude a realidade da empresa, que comece pequenininho, mas que vai escalando. A gente vai acompanhando todas essas frentes, desde a revisão de cultura, das práticas, dos processos, desenvolvimento, capacitação de pessoas, relação com empreendedores, cadeia de valor, prestadores de serviço. Tudo isso a gente vai caminhando junto com a empresa e junto com os demais parceiros para, no final, produzir o resultado que a gente acredita que vai ser a inclusão. E a gente vem tendo os bons resultados no mercado de trabalho através desse projeto com a inclusão de negros. Muito da retirada do inglês, dos requisitos de língua estrangeira, muito da desenvezamento da tal das faculdades de primeira linha, valorização do potencial dos candidatos, tudo de outro lado, compras dirigidas, trabalho com prestadores de serviço, estabelecer a questão da inclusão e diversidade racial dentro do planejamento estratégico, com objetivo, meta e principalmente recurso alocado para efetivação dos projetos. Então, toda essa gama de ações e muitas outras ações menores e localizadas, como mentoria, formação, qualificação de profissionais negros, cursos de línguas e por aí vai. Então, tudo isso dentro desse universo que a gente chama iniciativa empresarial pela igualdade. A mentoria, o que seria exatamente, Rafael, a mentoria? A mentoria é uma ferramenta muito interessante que a gente usa desde 2015, que é o seguinte: você tem várias possibilidades, mas em regra, você consegue conectar o profissional negro em início de carreira ou o estudante negro com a alta liderança da empresa, para fazer uma troca de experiências. Mas lembrando o seguinte, nosso programa é de inclusão racial. Então a gente faz uma imersão desse mentor no universo das questões raciais e da problemática do negro no Brasil, para ele conseguir se comunicar de uma forma importante, interessante e compreendendo o universo desse jovem profissional negro. Então é uma troca muito bacana de realidades. Então a realidade desse autogestor com a realidade desse jovem profissional negro. Então, e com isso a gente consegue fazer uma ligação direta, né, nas realidades dessas duas pessoas. Vocês conseguem até fazer que essa alta liderança empresarial entenda um pouquinho como é ser negro de verdade, né?
Porque às vezes o branco ele opina muito sobre a questão racial, sendo que ele não passa na pele aquilo no dia a dia, né? Aí você tirou o mistério da mágica. É justamente isso. A ideia, como eu disse, o racismo ele é uma questão uma racional, mas ele é, além de tudo, uma percepção. Então, por mais que a gente entenda. E aí eu dou um exemplo simples, que é a questão do machismo. Então, veja, nós temos mulheres, mães, filhas e por aí vai. A grande questão é que eu sei estruturalmente, racionalmente, o que é o machismo. Mas eu não sei o que é passar por isso. Eu não sei qual é o sentimento que a mulher sentiu naquele ato, como ela se sentiu violentada, como ela se sentiu. Eu não consigo perceber. Então você veja que as mulheres fazem um esforço para nos transmitir essa informação, mas eu não consigo absorver 100%. E também não posso dizer, nenhum homem pode dizer, que em algum patamar seu, em algum espectro da sua existência, ele não tem lá um percentual de machismo embrenhado dentro do seu ser. Não tem como. A gente vive numa sociedade machista. O que você precisa é tomar ciência disso, admitir isso e sempre se questionar. Mas é justamente a questão do negro e a ideia da mentoria e tantos outros projetos é provocar essa sensação de conseguir, de alguma forma, transmitir essa percepção e que a outra pessoa possa entender esse universo, muitas vezes de sofrimento e violência, que esse outro ser humano vem passando. Então, a mentoria é uma ferramenta muito legal, muito efetiva, uma ligação direta na realidade das pessoas, e é muito legal porque é uma via de mão dupla, você transforma as duas pessoas, né? E o racismo ele enviesa o pensamento e a tomada de decisão, e isso é por si só prejudicial para os negócios. Então você consegue pegar o guarda-chuva todo, o social, o empresarial, o lucro nos negócios, inovação, criatividade, por aí vai. É uma ferramenta que a gente gosta bastante de usar e que dá um resultado muito bacana. Excelente. Rafael Vicente, coordenador da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui no Alesp Conecta, com todas essas informações aí extremamente importantes para a sociedade. Eu que agradeço, mais uma vez, muito obrigado por nos permitir esse espaço para levar como você bem disse no começo, essa causa que é de todos nós. E como nós dizemos aqui, brasileiros de todas as cores. Grande abraço. Obrigado, grande abraço. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, os nossos programas podem ser vistos e revistos na plataforma de YouTube. Vai lá em Alesp que você consegue acompanhar toda a nossa programação. Obrigado pela atenção mais uma vez e até o próximo programa.